Fala rapaziada, saudações vascaínas, eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza rapaziada? Antes de começar esse vídeo aqui eu peço para você, deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? E vambora as notícias aí que é o que nos interessa. Aqui a gente vai estar falando de Romário, vamos estar falando também, né, de Ryan, que se despediu do Vasco, vamos falar dos reforços que estão chegando, reforços que pode chegar, Vasco e Mirassol no dia de hoje, enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Então peço mais uma vez, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e comenta, que a sua opinião é muito importante. Quando você faz isso, o nosso conteúdo é entregue, né, às outras pessoas apaixonadas pelo Vasco, assim como eu e você, né? Então pode chegar aí, lasca o dedo no like, não paga nada, só chegar e clicar aí na mãozinha que fica assim e vambora as notícias aí, que é o que nos interessa. Tô gravando um vídeo hoje um pouco num lugar diferente, vocês podem ver aqui, né? Tô viajando ao trabalho, porém não posso deixar de trazer as notícias para vocês aqui do nosso gigantesco nos dias de jogos, né? E antes dos jogos, né? E nos pós-jogos também, como já tem, né, aqui no canal, né? Então vamos lá, vamos falar agora do nosso gigantesco. Rapaziada, hoje dia 29, né, de janeiro de 2026, Romário, o nosso artilheiro Romário, o nosso cria Romário, completa 60 anos de idade. Então não poderia passar esse vídeo, deixar de passar esse vídeo aqui falando do Romário, a importância que ele tem pro Vasco. Ele é um cara que sempre respeitou muito o Vasco, ajudou o Vasco quando o Vasco precisou, né, de dinheiro. Ninguém fala disso, né? Todo mundo tem uma visão um pouco distorcida do Romário, mas o Romário foi um cara que abraçou muito o Vasco, além de ter feito tudo que ele fez como atleta vascaíno, né? Um cara que teve mais de 300 jogos com a camisa do Vasco, mais de 300 gols com a camisa do Vasco, fez o 1000º gol com a camisa do Vasco, conquistou os cariocas de 87 e 88, Ramon Carranza por 2 vezes, Copa Ouro de 87, Mercosul e Brasileiros de 2000. Em 2007 acabou fazendo o seu 1000º gol com a camisa do Vasco. Enfim, a história do Romário com o Vasco é linda demais, né? Ele começou no Vasco, terminou no Vasco, pouquíssimos jogadores fazem isso na carreira e o Romário fez. Então fica aqui o meu agradecimento mais uma vez ao Romário, né? Que ele tem aí muitos anos de vida e que Papai do Céu o abençoe cada vez mais, beleza? Vamos estar falando agora, galera, de Ryan. O Ryan se despediu oficialmente da torcida do Vasco, né, com um vídeo, né, que ele colocou lá no seu Instagram, né? Então já foi anunciado lá na Inglaterra e também já se despediu do Vasco. O Vasco também já tinha se despedido dele, né? Mas ele postou um vídeo lá no Instagram, se despedindo do Vasco também, né? Que fala mais ou menos assim, né? Eu não vou colocar o vídeo para vocês aqui, né? Mas vai estar, ele fala o seguinte, né? Que nesse momento de mudança, o menino que sonhava em vestir a camisa profissionalmente, a camisa do clube da Barreira, precisa olhar para trás e relembrar tudo que viveu, né? Aprendeu e conquistou, afirmou aí o Ryan, que sai com muita gratidão, sai agradecendo o Vasco e a gente também, desejando boa sorte ao nosso cria, que ele consiga vencer lá fora e volte para casa, porque aqui é a casa dele, a gente vai estar esperando ele de braços abertos, beleza? Vamos falar agora de uma proposta que o Vasco fez a Cláudio Spinelli, né? O atacante argentino que joga no Equador, no Independente Del Valle, recebeu uma nova proposta do Vasco, né, para poder atuar, né, com a camisa do Vasco. Tem aí uma proposta de 500 mil dólares, né, na mesa, com obrigação de compra de 1 milhão e 500 mil, né, dólares, caso alcance a meta do Vasco possa comprá-lo, né? Então assim, é um cara que eu acho que tem a cara do Vasco, tá? As características dele é bem com que a torcida gosta, hein? O cara que se entrega, o cara que se doa, o cara que briga, que faz gol, enfim. É um cara desse que a gente precisa pro lugar do Verratti, né? Vamos botar assim. Acredito que seja essa a intenção. Chega novo, chega com 29 anos, né? Vamos saber, mas daqui uns dias, se ele vai realmente chegar no Vasco ou não, né? Tomara que sim, tô torcendo para que sim, porque eu acho que é um cara que pode dar certo no Vasco.
né? A próxima notícia aqui, né, o Vasco anunciou no dia de ontem, anunciou a contratação do atacante Brenner, né, que estava na Europa, estava na Udinese, né? O Vasco acertou a sua contratação, né? Estava esperando sistemas burocráticos, né, como documentação, assinatura de contrato, enfim, exames médicos para poder colocar, anunciar, na verdade, o Brenner à torcida, e assim foi feito, né? Então o Brenner agora oficialmente é jogador do Vasco, chega aí para poder somar até dezembro de 2029. Quem foi apresentado no dia de ontem também foi Marino Inostroza, né? O atacante colombiano chegou no dia, né? Se não me engano, na segunda-feira ele estava por aqui, né? Tava mesma coisa do Brenner, fazendo alguns exames médicos, questão burocrática, assinar papelada, e foi anunciado no dia de anteontem, né? Na terça-feira, é isso. Foi anunciado na terça-feira, né? E ontem, né, ele deu a entrevista lá, a coletiva, né? E conseguiu aí falar, ele fala bem o português, né? Conseguiu se comunicar bem, não só com os jornalistas, mas com a torcida do Vasco também, e chega pensando alto, que é o que o Vasco precisa, chega falando em levantar título com a camisa do Vasco. Eu acho que isso é muito importante, que o jogador chega com essa mentalidade no clube para poder disputar títulos. O Vasco tem que parar com esse negócio de ficar meio de tabela. O Vasco precisa pensar em conquistar títulos. O ano passado foi muito por pouco, né? E esse ano a gente precisa ir para dentro com o mesmo objetivo de tentar, né, levantar um título aí ainda esse ano. Agora vamos falar, galera, de Vasco e Mirassol, né? Vasco e Mirassol acontece no dia de hoje. O Vasco se estreia no Campeonato Brasileiro hoje diante do Mirassol às 20 horas, né, lá em São Paulo. Essa transmissão que vai ter aí, transmissão da Premier e também da Sport TV, né, e internet fechada Sport TV, né, e também o canal Pay Per View também em áudio, né? Você pode colocar ali na Vasco TV, que tem aquele pré-jogo maravilhoso da Vasco TV, e também nas rádios que você já conhece. Então você que quer assistir, né, e pode assistir esse jogo, né, Premier, Sport TV, né, TV fechada, né, e também internet fechada, nos dois sentidos também, e nos áudios aí da Vasco TV e também nas rádios. O Mirassol, que é um time chato pro Vasco, né? O Vasco enfrentou o Mirassol por 2 vezes e perdeu as 2 vezes, né, no ano passado, né? O Vasco acabou fazendo apenas 2 gols no Mirassol e levou 5, então é um adversário complicado pro Vasco, mas assim, nada de bicho de 7 cabeças. É só o Vasco fazer a parte dele, que as coisas voltam ao normal aí, da gente poder estar vencendo fora de casa. Então assim, hoje é o dia para se quebrar tabu, né? Então o tabu foi feito para ser quebrado. Então hoje apareceu mais um tabu para a gente quebrar. A gente vai quebrar esse tabu hoje lá em São Paulo contra o Mirassol, né? E o Fernando Diniz, que já deixou pronta a equipe, né? Que já escalou a sua equipe para enfrentar o Mirassol no dia de hoje, né? Depois da partida, né, do final de semana, o Vasco se preparou aí para poder enfrentar o Boa Vista no dia de hoje, né? O Vasco vem de uma vitória contra o Boa Vista. O Vasco vem de uma vitória contra o Boa Vista e vai pegar hoje o Mirassol, né, lá em São Paulo, né? Então, e como que o Fernando Diniz preparou essa equipe? Pelo que a gente tem de informação, o Vasco vai vir com a seguinte escalação: Léo Jardim, Pulmão Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e GB. Esse é o time que o Fernando Diniz provavelmente deve colocar para enfrentar o Mirassol no dia de hoje, na estreia do Campeonato Brasileiro. Já o Mirassol deve vir aí com Walter, Daniel Borges, João Vitor, William Machado e Reinaldo, Neto Moura, José Aldo e Shailon, Galeano, Alisson e André Luiz, né? Esse é o time do treinador Rafael Guanes. Então, assim, o Vasco precisa da vitória, precisa já espantar esse má resultado
né, de uma hora para outra e já precisa jogar isso para longe. E a gente precisa pensar na frente desde agora até o final do Campeonato Brasileiro, e assim eu espero. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Peço uma vez para você, deixa o like, compartilha, comenta. A sua opinião é muito importante pra gente aqui no canal. Tamo junto. Vasco.